Continuando o nosso resumo do volume 1 e a unidade 2, foi quando a gente parou as aulas, tudo bem? Então ali nós temos o conteúdo sobre música, certo? Nós temos o conteúdo sobre música e nós iremos ver os instrumentos também realizados e feitos lá na arte rupestre, que eram feitos de ossos. Mas antes de falar dos instrumentos, nós vamos falar de um instrumento que está sempre conosco, que é o nosso aparelho fonador. Na página número 19, vocês vão ter lá uma imagem onde está todo o aparelho fonador, que começa aqui na boca, vai na laringe, vai lá nos brônquios, no pulmão, vai no diafragma, volta aqui, aí nós temos fossas nasais, e então lá na imagem vocês estão vendo tudo bem certinho onde que está cada órgão e o que ele faz. Então, o que acontece? Quando a gente inspira, o ar entra pelas fossas nasais, vai no pulmão e ele volta, certo? Assim produz o som, produz a palavra. Então, sem ar, nós não conseguimos falar. Pessoal, então, lá na página número 19, na nossa apostila, você vai ter a imagem, então, do aparelho fonador. E aqui na página superior, você tem duas imagens. Essas duas imagens aqui são das nossas pregas vocais. Uma delas, a primeira, é quando as nossas cordas vocais estão fechadas, ou seja, quando não tem ar passando pelas nossas cordas vocais. E a segunda é quando as nossas cordas vocais estão abertas, que o ar está passando por ali e está vibrando as cordas vocais. Então é diante dessa vibração que vai emitir o som, a voz e todas os outros sons que nós somos capazes de fazer, certo? Aí, seguindo, nós temos uma atividade muito bacana, que é para nós observarmos e identificarmos que tipos de sons o nosso aparelho fonador consegue fazer. Então, na página número 20, vocês têm a letra de uma música que vocês vão ouvir aí, que é do Jorge Malter. Essa música, ele vai fazer algumas onomatopeias. O que são onomatopeias? As onomatopeias são sons que está presente no nosso cotidiano, de garfo batendo no prato, do ventilador, do carro, do gato miando, do cachorro. E nessa música ele faz sons de onomatopeias utilizando a voz. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa música e vocês identifiquem aí quais são as onomatopeias e de que forma que ele está fazendo com a voz. Tudo bem? E nós temos também as ferramentas sonoras. As ferramentas sonoras vocês vão encontrar na página número 21. As ferramentas sonoras, pessoal, são os ossos encontrados e os materiais, madeira, outros materiais disponíveis lá na pré-história, onde o homem começou então a estruturá-los de uma maneira que também emitisse som. Então, como eu falei anteriormente, nas nossas cordas vocais, ela precisa de ar para poder emitir o som. Lá era a mesma coisa. Então, nós vemos ali naquela imagem uma flauta construída de ossos de animais. Então, eles faziam pequenos buraquinhos e assopravam nesse osso e ele saía um tipo de som diferente, ok? Seguindo, na página número 22, nós temos os tipos de instrumentos. O que é isso? Cada tipo de instrumento, ele vai produzir um tipo de som diferente. Então, o que nós temos ali? Categorias de instrumentos e como ele é classificado, certo? Então, na primeira imagem, nós temos um idiofone. O que é o idiofone? O idiofone é um instrumento produzido de qualquer tipo de material onde o som é emitido através de vibração, ou seja, ele vibra por inteiro. Então, que exemplos que nós podemos dar para instrumentos que são idiofones?
Nós podemos dar o exemplo do triângulo, nós podemos dar o exemplo do chocalho, do gongô, que ele emite som vibrando por inteiro. Nós temos também os membranofones. Membranofones são instrumentos construídos com uma membrana. Então, quais são esses tipos de instrumentos? São os tambores, certo? Nós temos os aerofones. Os aerofones são instrumentos que produzem som através de ar. Então, nós temos a gaita, nós temos as flautas e toda a família de instrumentos de sopros. Nós também temos os eletrofones. Os eletrofones são instrumentos que produzem som ligados ou que tem uma condução eletrônica, certo? Nós temos ali o teremin, que é um exemplo. Nós temos também o teclado, que você precisa ligar a ele, e todos os instrumentos que precisam de uma corrente elétrica. E por último, nós temos os cordofones. Cordofones, a própria palavra já diz que precisa de cordas. Então, todos os instrumentos que têm cordas são exemplos de cordofones, certo? E nós temos um artista muito querido da arte brasileira que se chama Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal é um musicista que ele utiliza vários instrumentos para a produção das suas músicas. Então, vocês vão ouvir também uma música do Hermeto Pascoal e vocês vão identificar que tipos de sons e em qual categoria dessas ele se encaixaria. Então vai a música aí para vocês vão ouvir a música e identificar que som é esse, que tipo de categoria que os instrumentos que o Hermeto Pascoal está utilizando vai entrar na música, certo? E a prof vai deixar uma atividade para vocês muito legal para vocês fazerem aí na casa. Eu quero que vocês observem na casa de vocês quais objetos podem ser transformados em instrumentos. Então, que tipo de som que vai sair de uma panela, de um copo, de uma colher, de outros objetos que estejam aí na sua casa, que ele pode também virar um instrumento. Então, eu quero que vocês observem e experimentem ouvir o som que emite desses objetos. E ouvindo o som, você vai poder também caracterizá-lo. Se ele emite som vibrando, se ele emite som com cordas, se ele emite som eletronicamente, como que é essa categoria. Outra coisa, eu quero que vocês também observem quais são os instrumentos industrializados, que passam por um processo de industrialização, e quais são os instrumentos produzidos com materiais naturais, que seja couro, que seja madeira. Quais são esses instrumentos, ok? E qual categoria que eles se encaixam dessas categorias que a professora já comentou com vocês, ok? Então pessoal, nós encerramos agora o nosso resumo do volume número 1. A professora vai deixar disponível os áudios para vocês ouvirem e analisarem, fazerem as apreciações musicais e também as atividades em relação a esses conteúdos. Nós nos vemos na próxima aula, que vai começar o volume número 2.